Quando eu era criança, brincando com meus amigos, nós passávamos por algumas situações que eram inevitáveis. Seja um temporal, nos pegar de surpresa em algum lugar, que a gente tinha que sair correndo, por exemplo, para nossas casas. Mas o que me intrigava é que nos dias depois, alguns tinham gripe, outros tinham dor de garganta, dor no ouvido, cada um de uma forma diferente. E por que, se nós vivemos a mesma situação, nós todos tomamos banho de chuva? Por que cada um tinha um sintoma diferente? Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e nova medicina germânica. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a relação da percepção sobre os nossos sintomas. Cada pessoa, ela tem sua herança familiar, suas crenças que são carregadas desde família, religião ou cultural onde nós vivemos. Então essas crenças ou as situações que estão armazenadas dentro de nós fazem com que a gente perceba as situações de forma diferente. Por exemplo, quando nós vivemos uma situação de morte, alguns podem vivenciar essa situação de forma com tristeza, com pesar pela perda daquele ente querido. Então aquela perda é um luto muito doloroso. E isso pode desencadear para aquela pessoa uma alteração com relação a testículo para homens ou ovários para as mulheres. Outras pessoas, elas podem vivenciar aquela sensação num contexto de impotência, porque ela se sentiu incapaz de proteger aquele ente querido. Ou seja, no momento hospitalar, de poder fazer algo mais, ou poder, num acidente, ter feito alguma coisa a mais para resgatar aquela pessoa que não estava bem. Essas situações de impotência afetam outros órgãos, como músculos, articulações, ligamentos, que estão relacionados diretamente à sensação de incapacidade ou impotência. Outras pessoas podem viver a situação num contexto de raiva. Por que aquele meu irmão tão pequeno sofreu essa morte trágica? Por que aquela pessoa foi assassinada daquela forma? Então, uma raiva perante a situação da morte. Então, quando você vivencia aquela situação com raiva, com rancor, isso pode influenciar a nossa vesícula e desencadear algumas alterações até mesmo digestivas. Outras pessoas ainda podem viver aquela sensação com saudade. Eu sinto falta daquela pessoa, porque ela era muito importante para mim. Então, não ter ela todos os dias próximo a mim me dá muita falta ou saudades. E isso pode desencadear alterações, então, no fígado, numa região endodérmica. E também tem aquelas pessoas que podem ver com alegria a morte. Eu sei que isso parece meio estranho, né? Mas, se você tem um ente querido que sofre há muito tempo, que passou por muitas frustrações, ou ficou acamada, ou sofreu dores que fez com que ela não pudesse viver a vida numa plenitude na sua velhice, às vezes a gente pode entender que a morte naquele momento é uma salvação, ou que ela possa sair daquela frustração que ela estava vivendo. E quando a gente vivencia uma situação que para nós é um alívio perante aquela perda, que aquela pessoa deixou de sofrer, a gente acaba não tendo sintomas, porque para nós foi bom aquela situação. Por mais que a gente sofra um pouco pela perda, porque aquela pessoa, de uma certa forma, vai fazer uma falta, mas naquele momento talvez era a melhor situação a ocorrer. Então, por isso que, dependendo da forma com que a gente vive a situação de estresse, a gente pode ter sintomas diferentes. Como você vivencia situações da tua vida? Será que você vivencia com raiva, com tristeza, com ódio ou se sentindo desvalorizado? Dependendo da forma com que você vive, você vai ter seus sintomas específicos diferentes de outras pessoas que vivem as mesmas situações que você. Faz sentido isso para você? Você já viveu algumas situações parecidas? Ou tem conhecidos que vivem situações assim, que acabam não conseguindo lidar com essas situações? Então marque aqui essa pessoa e ofereça para ela essas informações. E até o próximo vídeo.